Existe uma teoria sobre o universo cinematográfico da Marvel que ao longo dos anos assombrou a internet. Porque assim, a gente sabe que depois daqueles filmes dos Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, os fãs começaram a teorizar cada vez mais formas de como os nossos heróis poderiam usar os seus poderes para derrotar o grande Thanos. E como sempre, algumas são muito boas, algumas são muito ruins e algumas são bizarras, tá ligado? Mas claro, não é só porque algo é bizarro que não vai fazer sentido, nada disso. Só que uma teoria que mais se destacou e tem intrigado muitos fãs foi a estranha hipótese de que para derrotar o Thanos, o Scott Lang, o Homem-Formiga, né, poderia muito bem ter entrado fundo no seu olho de Tandera, o seu fio cheiroso, se é que você me entende, onde ele poderia ter aumentado de tamanho e teoricamente explodiu o Thanos de dentro para fora. Só que por mais que essa teoria seja bizarra e bastante engraçada por sinal, eu decidi fazer algo diferente e tentar analisar de uma forma séria se isso de fato seria uma hipótese viável para derrotar o Roxão, e assim tentar entender quais seriam os efeitos caso o Homem-Formiga decidisse realizar essa manobra que seria bem penetrante de assistir no cinema. Esse é um vídeo sério, galera, então vamos lá. A parada é que o Thanos, mesmo sem as joias do infinito, é um dos seres mais poderosos do universo da Marvel, tanto nos quadrinhos quanto no MCU, porque sua força e resistência vem de sua natureza como o Titã Eterno, que é uma raça extremamente avançada e fisicamente superior a tudo que a gente viu. Além disso, Thanos possui uma força sobre-humana e colossal, já que no MCU a gente vê ele lutar com algum dos heróis mais fortes da Terra sem muito esforço. Tipo, ele derrotou o Hulk em combate corpo a corpo, algo que poucos seres do universo são capazes de fazer, e vale lembrar que ele fez isso sem o uso das joias do infinito. E além disso, Thanos já enfrentou o Thor, o Capitão América com o Mjolnir e o Homem de Ferro simultaneamente, e ainda assim conseguiu se manter superior a todos eles. E vale lembrar também que sua força bruta lhe permite levantar e arremessar enormes objetos, destruir estruturas com as mãos e até esmagar as armaduras como a do Homem de Ferro como se fossem feitas de papel, tirando que a resistência física de Thanos é quase incomparável com tudo que existe, porque ele é capaz de suportar ataques de alta intensidade sem demonstrar muitos sinais de dor ou cansaço, e no MCU ele sobreviveu a ataques diretos de Thor com o Stormbreaker e as rajadas de energia do Homem de Ferro, além dele ter sido atingido por outros raios de energia e armas letais, sem sofrer danos significativos. E tem mais, vale lembrar que sua pele é incrivelmente dura e resistente a armas de alta tecnologia, golpes superpoderosos e explosões, tanto que mesmo os ataques de seres e armas muito poderosas como as macetadas do Mjolnir ou a força cósmica da Capitã Marvel não parece afetá-lo muito como fariam com outros personagens. E além da resistência externa, existem diversos argumentos que indicam que ele também tem uma durabilidade interna incrível, já que sua biologia avançada como o Titã Eterno sugere que seus órgãos, ossos e tecidos são muito mais resistentes que de um ser humano comum ou até mesmo de outros super seres, e por isso, essa pode ser uma evidência de que ele não apenas resiste a golpes na superfície, mas também poderia sobreviver a traumas internos que destruiriam instantaneamente outras criaturas. E embora ele não tenha capacidade de cura instantânea como o do Wolverine ou do Deadpool, o Thanos é capaz de se recuperar de ferimentos com muito mais rapidez que um ser humano comum, obviamente. Ou seja, ele se mantém em combate por longos períodos de tempo sem mostrar sinais de desgaste significativo, e sua capacidade de regeneração é provavelmente fruto da sua genética e longevidade como um eterno. E isso tudo fica bem claro quando assistimos aos filmes ou lemos os quadrinhos no qual a história é apresentada, correto? Só que por outro lado, o Homem-Formiga, quando fica grande, ele também aumenta sua força e resistência, tirando a sua força explosiva no momento da sua expansão, né, que ele fica grande, que convenhamos seriam bem capazes de destruir edifícios de concreto ou outros materiais bem resistentes se ele não coubesse lá dentro, né? Então se a gente vai teorizar o que aconteceria se o Homem-Formiga tentasse se expandir dentro da gruta de gás do Thanos, nós temos que comparar a resistência de um com a capacidade do Roxão de aguentar a pressão dos seus órgãos internos. Então, meus queridos, eu reuni algumas hipóteses e aqui estão elas. A primeira delas é que, como o Thanos é um alien, existe uma pequena, mas considerável possibilidade dele ter uma fisionomia ligeiramente diferente e não possuir um toba como os humanos possuem. A gente não pensa nisso, mas o Thanos pode ter um sistema digestivo diferente, onde, sei lá, ele pode eliminar as suas secreções de outras formas, talvez em forma de gás, ou pode até mesmo
mesmo ter a possibilidade do Thanos ter um sistema que aproveita tudo do alimento que ele consome e tudo é convertido em energia. Só que, no caso do Thanos de fato ter uma rodela e o Homem-Formiga conseguir a façanha de entrar lá para realizar a sua manobra que acabaria com os planos dele, algumas coisas poderiam acontecer. A primeira hipótese é que mesmo com toda a resistência do Thanos, o Homem-Formiga poderia ter o seu êxito em realizar o seu plano e o rochão seria de fato explodido de dentro para fora, o que seria algo muito doloroso para ele, convenhamos, né? Seria tipo você colocar um rojão dentro de uma melancia. E tirando que, claro, isso seria muito efetivo, mas não seria tão glorioso como o Homem de Ferro se sacrificando para trazer tudo de volta ao normal. Tipo, talvez se o filme fosse do Deadpool, as coisas seriam diferentes, né? Outra hipótese é que o Thanos seria completamente casca grossa e teria uma resistência interna tão forte que conteria até a expansão do Homem-Formiga dentro do seu reto. Isso poderia ser absolutamente fatal para o Scott, que seria esmagado pelo toba do Thanos, que depois da luta seria espremido para fora em forma de suco de morango, uma cena terrível. Só que existe uma outra possibilidade que, claro, o traje do Homem-Formiga pode ter algum tipo de sistema de segurança que o impede de expandir em lugares que ele não aguentaria, o que seria safe, mas seu plano seria em vão. Mas o que é mais interessante sobre essa teoria, que na verdade foi o motivo que eu quis fazer esse vídeo, é que o próprio ator do Homem-Formiga, o Paul Rudd, em uma entrevista, ele chegou a mencionar essa teoria que muitas pessoas chamaram de Thanos, mas ele levantou um ponto bastante curioso, que é porque as pessoas não assumiram que o Homem-Formiga poderia entrar por um outro orifício, tipo, por que não a orelha, o nariz, a boca? Porque eles pensaram que isso tinha que ser direto pelo Forevis. E bom, é aí que fica interessante, porque por mais que a resposta certa pra isso seja que os fãs prezam pela pura zoeira, e que essa teoria não teria tanta graça se outro buraco fosse usado, eu arrisco dizer que uma ideia que me deixou pensando muito é que mesmo que o plano do Homem-Formiga não desse certo para eliminar o Thanos, é inevitável considerar que tudo isso teria um grande efeito moral no vilão. Porque pensa comigo, as batalhas contra o Thanos mostram violência e agressão, certo? Tipo, os heróis lutando contra os vilões com o objetivo de machucar ou eliminar o outro. E vale lembrar que o conceito de violência, em geral, já tem essa conotação moral. Por exemplo, quando a gente leva um soco que nos machuca, nós ficamos abalados não apenas com os danos físicos que aquele soco nos causa, mas também com os danos psicológicos de nosso corpo ter sido violado em um momento de impotência, entende? A violência é algo que nos abala muito porque nos faz questionar a nossa segurança, nos dá um sentimento de culpa ou nos deixa em uma desconfortável posição de inferioridade e submissão, ou seja, é algo que desumaniza completamente uma pessoa e isso pode ter um efeito terrível no psicológico de alguém. Só que o ponto é que a violência é algo que normalmente não pode ser justificado. Tipo, é errado de todas as formas possíveis, todo mundo concorda com isso. Só que no contexto de guerra, em tempos de desespero, onde soldados têm que fazer escolhas morais que envolvem colocar a sua segurança própria e de amigos e familiares acima de sua ética e moral, a gente pode considerar que a tática de acessar um espaço íntimo do corpo do Thanos sem o devido consentimento, com certeza deixaria marcas e traumas bem fortes no rochão, o que com certeza iria causar uma grande confusão em sua cabeça e na forma que ele percebe seus inimigos, o que talvez, apenas talvez, poderia levar à situação que ele seria desencorajado a cumprir o seu objetivo de eliminar metade dos seres do universo, o que, só para deixar bem claro aqui, eu não estou colocando esse recurso como uma tática justificável em tempo de guerra e desespero, porque mesmo nesse contexto é algo terrível. O que eu estou dizendo é que numa situação hipotética, se o plano do Homem-Formiga falhasse e ele se expandisse apenas o suficiente para ocupar um espaço no bumbum do Thanos, que é um cara grande, então eu vou colocar um generoso tamanho de, digamos, 40 centímetros para o Homem-Formiga, isso poderia ter um efeito moral acidental que poderia afetar o psicológico do Thanos, de tal forma que a guerra poderia ser vencida do lado dos Vingadores.